O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? E eles virão que o noivo será tirado no meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. A palavra de Deus nos confirma e a igreja segue as orientações que o próprio Cristo nos deu e a experiência vivida pelo povo antigo. Por isso que nós poderemos até nos perguntar: por que o jejum? Por que a abstinência? Por que a igreja coloca neste tempo os 40 dias de preparação? E por que nós somos convidados e convocados para jejuar, para a abstinência, mas acima de tudo também para a prática da oração e da humildade? Um dia alguém me perguntou: por que a igreja todo ano repete a mesma coisa? Eu respondi para ela: quanto mais você faz alguma coisa, melhor você fica. Quanto mais você se aperfeiçoa, melhor você sabe fazer. Quanto mais você vai buscando a Deus e vai entendendo todos esses mistérios e vai encontrando o sentido pelo qual você está fazendo, mais profundamente você vai vivenciando. Por isso que a repetição faz com que a gente se aprofunde e não repita apenas por repetir. E por isso que hoje a palavra de fato nos fala do jejum, da abstinência, mas acima de tudo também da forma com que nós fizemos o jejum e a abstinência. O profeta Isaías já nos disse: não adianta você fazer jejum e abstinência e você continuar tratando mal as pessoas. Não adianta você se colocar diante de Deus e, como Jesus critica veemente os fariseus, não adianta você fazer as coisas para ser visto pelos homens. Você precisa fazer com um profundo sentido de conversão. Por isso que a atitude do jejum, da abstinência, nos fortalece espiritualmente, nos faz pessoas mais fortes. Por isso que hoje uma palavra que está sendo esquecida e que é muito importante, de suma importância dentro da nossa caminhada. O que é a ascese? A ascese é o exercício do autodomínio. Por que hoje nós estamos vivendo ao sabor das coisas? Porque nós não temos mais o domínio, principalmente dos nossos instintos e do nosso corpo. Nós fazemos aquilo que dá vontade. Quantas vezes nós já ouvimos falar: eu vou à missa quando eu tenho vontade, eu faço quando eu tenho vontade. Mas nós precisamos fazer aquilo que é necessário. Muitas vezes o nosso corpo, o nosso instinto nos leva por lugares que não são lugares de Deus, nos leva a atitudes que não são atitudes de Deus. Por isso que a ascese é o exercício do autodomínio, dizendo: eu opto por esse caminho, eu faço porque eu estou convicto. Por que Jesus diz: eu sei que você precisa, eu sei da tua necessidade, mas é necessário que você peça. Por quê? Porque eu tenho que ter consciência daquilo que eu peço, daquilo que eu faço, daquilo que eu quero. E hoje, cada vez mais, nós estamos vivendo num mundo que nós somos levados pelo sabor. Até existe música que diz: deixa a vida me levar.
E as consequências, elas estão aos olhos nus, estão aparecendo cada vez mais dentro da nossa vida, dentro da vida da nossa família, dentro da vida da nossa igreja, porque hoje as pessoas, elas se deixam levar pelo seu impulso. Por isso que hoje a gente vê tantos jovens se perdendo, que se deixam levar pelo impulso da sexualidade, porque se deixam levar pelo impulso do prazer. Por que hoje é tão grande o número de infidelidade e de divórcio? Porque as pessoas deixam se levar pelo impulso. E nós nos tornamos escravos dos nossos impulsos. Nos tornamos escravos da nossa sexualidade. Nos tornamos escravos da compulsão de comprar, de ter, de consumir. Por isso, cada vez mais, nós precisamos proclamar: você é dono do seu destino. Você é dono de si. Você é responsável pelos seus atos. Você é responsável pela sua vontade. Deus te deu a vontade para quê? Para que você possa voltar pelo caminho certo. O livro de Deuteronômio diz: todos os dias você tem diante de ti o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho da perdição ou o caminho da salvação. E quanto mais eu entrego minha vida a Deus, mais livre eu sou. Quanto mais eu estou inserido, quanto mais eu estou ligado, e quanto mais eu faço exercício de autodomínio, mais perto de Deus eu estou. Porque Jesus nos ensina que nós não devemos nos deixar levar pelas tentações. Ele foi tentado, mas não se deixou levar pelas tentações. Ele sofreu na carne muitas coisas que nós sofremos. Nós cervejamos, Deus foi parecido conosco em tudo, menos o pecado. Essa é a grande diferença que nós temos com Jesus Cristo. Ele não se deixou levar pelo pecado. Então, que de fato esse exercício nos leve a uma fortaleza interior. Por isso a gente pode se perguntar: por que neste tempo a igreja nos convoca para a abstinência? Por que esse tempo a igreja nos convoca para a oração? E é uma coisa que muitas vezes nós não queremos. Parece que essa palavra não cabe muito bem no nosso dicionário muitas vezes. E hoje Jesus confirma, dizendo que existem tempos fortes. Os fariseus questionavam os discípulos de Jesus por que eles não estavam jejuando. Porque existe um período certo para isso. Confirma hoje justamente porque que a igreja escolhe esse tempo, para que de fato a gente possa se debruçar e possa viver intensamente esse tempo, porque nós temos um porquê. Nós estamos esperando, estamos aguardando a celebração daquilo que é o centro da nossa fé, a morte e ressurreição do Senhor. Por isso que nós falamos no Tríduo Pascal, a instituição da Eucaristia, a morte de Jesus, mas acima de tudo também a sua ressurreição. Por isso que é tempo de nós rezarmos mais, é o tempo de a gente aprofundar mais, e eu diria mais do que isso, é o tempo de silenciar, é o tempo de a gente olhar para dentro da gente, e muitas vezes a gente não gosta de olhar para dentro da gente. Naturalmente, nós nos deixamos levar pelas coisas do mundo, e o mundo é barulhento. Diversas vezes a palavra confirma dizendo: queres encontrar a Deus? Encontre no silêncio. Quando Jesus queria rezar, ia para onde? No centro do Itajaí. Ia para lá? Ia lá no porto, quando aquele povo está desembarcando e embarcando. Jesus ia para o deserto. Jesus se recolhia. E talvez muitas coisas, muitas graças não acontecem na nossa vida porque nós não silenciamos. Nós não olhamos para dentro de nós. Parece que eu sempre tenho que ter um barulho. Basta a gente ver. Nesse dia eu cheguei numa comunidade e falei: muito boa a comunidade de vocês, mas vocês são extremamente barulhentos.
Quando a gente reza, quando você se propõe a vir rezar, quando você se propõe a vir à missa, quando você sai de casa, você já começou a sua missa, já começou a sua oração. E quando você chega aqui, nós temos que ter um clima para rezar. Por isso que a igreja nos convoca nesse tempo, de fato, de também ser um tempo de silêncio, ser um tempo de interiorização. Por isso que as nossas celebrações devem ser celebrações mais interiores, que nos levam à reflexão, que nos levam à meditação e que nos levam ao encontro com a palavra. Por isso que é essencial o silêncio. Nós, na nossa celebração, nós não aprendemos a silenciar. Basta que o padre, depois da Eucaristia, fique alguns instantes sem fazer alguma coisa, parece que a gente tem que já puxar uma oração, tem que fazer alguma coisa, parece que o silêncio nos incomoda. O silêncio tem que fazer parte da nossa vida. Porque o próprio Senhor nos ensina a silenciar. Eu lembro de Maria, quando ela não entendia as coisas, ela fazia o quê? Guardava o silêncio do seu coração. E Deus foi revelando aos poucos. Isso também é o sentido da Quaresma, esse é também o sentido que nós temos de silenciar um pouco mais, de olhar um pouco mais para dentro de nós e de realmente perceber o verdadeiro sentido, o verdadeiro motivo pela qual nós somos convidados pela igreja durante esses 40 dias a jejuar, a silenciar, mas acima de tudo a orar mais. 40 dias porque o povo caminhou durante 40 anos no deserto. E Jesus, durante 40 dias, se preparou para a sua missão com jejum e abstinência. E olhando estes e tantos outros fatos, mas principalmente esses dois fatos, a igreja acolhe também e convida os seus seguidores, cada um de nós, a também encontrarmos a força espiritual neste tempo forte que é a Quaresma. Por isso, talvez na sua comunidade, no local onde você esteve, você participou quarta-feira da abertura também da campanha da fraternidade, mas também da Quaresma, mas talvez seja um momento de reanimar e revitalizar de novo o teu compromisso. Por isso, no silêncio do seu coração, comprometa-se diante de Deus. O que você vai se comprometer neste tempo de Quaresma? O que você vai fazer para que o seu espírito seja fortalecido? O que você vai fazer para que, de fato, você possa entrar dentro desse grande mistério e, acima de tudo, vivenciar cada vez mais fortemente o mistério da morte e da ressurreição do Senhor? É tempo de graça, é tempo de abrir o nosso coração, mas também é o tempo de cada vez mais nos fortalecermos na nossa fé e na nossa caminhada. Faça a sua oração pessoal e faça o seu encontro com Jesus e o seu compromisso para que a sua Quaresma, de fato, seja um tempo de graça e conversão.